Boa tarde a todos os Bnei Noach, boa tarde, Leandro. Quando há o compromisso do casamento, uma das obrigações do casamento do noivo para com a noiva e vice-versa é que eles possam expressar a sua afetividade em todos os níveis, desde o nível espiritual, desde o nível da coincidência de valores, do caráter, desde o nível do amor, da compreensão, da solidariedade humana, todos os níveis de afeto, até a afetividade que deve ser consumada pela relação íntima, pela relação sexual, pela relação física. Ou seja, a afetividade verdadeira, ela tem que se revelar em múltiplos aspectos. Se faltar algum dos aspectos, então ela é uma afetividade falha. E é uma das obrigações do marido para a sua esposa e vice-versa, deles periodicamente se encontrarem fisicamente. Segundo a mística do judaísmo, é explicado também pelo Tânia, a obra básica e referência da Hassidut, e também o Zohar, que é a obra básica e referência da Kabbalah. Então, de acordo com os pensamentos que os pais, os progenitores ou genitores têm na hora do clímax, na hora do orgasmo, do clímax da relação sexual, nesse momento, de acordo com os pensamentos que tiverem, vão atrair um tipo de alma ou outro tipo de alma, ou uma alma mais elevada ou uma alma menos elevada. Isso era nas gerações anteriores. Hoje em dia, não é exatamente assim, porque as pessoas realmente não podem se controlar tanto assim no momento do líbido, etc., para conseguirem a concentração. Pelo menos no momento do clímax, devem pensar em algo elevado. Por que esse assunto é tão banalizado desde sempre, né, e particularmente com a abertura dos meios de comunicação, da mídia, etc., no último século? Por que esse assunto, o erotismo, a sensualidade, a sexualidade, beirando a pornografia e outras coisas mais, por que esse assunto é tão banalizado? Porque ele é altamente espiritualizado, ele é tão sagrado, que as criaturas antagônicas à santidade, os antagonismos à santidade, começaram a colocar 1 milhão de pedrinhas no caminho e começaram a detonar esse assunto, porque ele é tão importante, que ele vem com tanta dificuldade, tão distorcido, e as criaturas negativas se alimentam da má manipulação, do mau conduzimento desse assunto tão sagrado, que é a união física humana como parte dos vários graus de afetividade que devem se revelar em múltiplas facetas. Segundo a Kabbalah, não somente no momento de procriar que as pessoas devem ter pensamentos elevados, porque segundo a Kabbalah, mesmo que uma relação sexual não vá resultar na concepção de um filho, mesmo assim ela tem a capacidade de transportar almas de um mundo espiritual para outro mundo espiritual, justamente pelo meio da santificação. Quando é um ato mecânico, que hoje em dia está na moda, nos últimos 50 anos, sexo sem compromisso, então não há como elevar-se. Por quê? Porque, na verdade, o ato sexual não é uma finalidade, é um meio para se conseguir, número 1, pelas palavras dos sábios, honrar um compromisso, o compromisso de se expressar afetivamente, afetuosamente e de forma a cada um satisfazer as inclinações sexuais do outro, que Deus criou essas inclinações. Se não houvesse inclinação sexual, então o ser humano estaria fadado, Deus os livre, à extinção. Ninguém teria interesse por ninguém. E existe uma ideia também de que Deus dá o prazer físico, uma espécie de recompensa por essa grande mitzvah que é de trazer crianças para esse mundo e, quando não para a procriação, de transportar almas de um mundo espiritual para o outro mundo espiritual. Por isso a probabilidade maior de elevação
de autoelevação nesse assunto é justamente quando existe um relacionamento mais profundo. E aqui se trata de um casal, não do ato mecânico envolvendo prostituição ou sexo sem compromisso, etc, etc. Liberalidade, para não chamar de libertinagem, que hoje em dia é muito comum e corriqueiro entre as pessoas que são mais grossas, mais insensíveis, pessoas mais ligadas ao aspecto da matéria ou da matéria, do materialismo ou da matéria bruta desse mundo, que não estão nem aí com aspectos de aprofundamento ou de ultrassensibilidade da alma, mas esse ato realmente é considerado como sagrado. Como é sagrado? Como tudo nesse mundo, principalmente aquilo que pode ser elevado, como tudo nesse mundo, há os dois lados da moeda. Pode se tornar extremamente sagrado, como pela mídia, pela sensualidade da mídia, erotização da mídia, erotização da mulher. Não precisamos ir longe, agora no verão aqui no Brasil, a gente vê muitos casais andando na rua, os homens de calça comprida, de manga, de camisa de manga curta, mas cobrindo seus bíceps, etc. E do lado dele, mulheres quase seminuas. Ah, mas que injustiça, ambos estão andando lado a lado, por que o homem está coberto e a mulher está descoberta? Muito simples, porque a moda, a mentalidade, a libertinagem, o liberalismo, etc., erotizaram tanto a mulher que a mulher nem percebe, mas ela é o tempo todo objeto de erotização. Isso não é tão interessante do ponto de vista da Torá e do judaísmo, porque a mulher não deve despertar pensamentos libidinosos em pessoas que não sejam o seu próprio marido, ou seja, desde parentes da família até pessoas estranhas andando, transeuntes andando pela rua. Isso aqui é uma falta de solidariedade humana. Ocasionarmos pensamentos libidinosos, sendo que os pensamentos libidinosos eles são válidos quando antecedem um intercurso físico, quando antecedem uma relação íntima, particularmente de um casal. Então, esses pensamentos libidinosos, descontrolados, eles podem ser também elevados. Agora, ter pensamentos libidinosos em relação a pessoas ou que são proibidas de uma intimidade maior pela Torá, ou que não são ligadas a nós, ou que são pessoas estranhas, isso então está ligado a aspectos anteriores e antagônicos à santidade. Nessa geração, a geração que antecede a qualquer momento a revelação do Mashiach, o mundo inteiro, a geração inteira está muito baixa espiritualmente. Então, hoje em dia, as pessoas podem ficar preocupadas e pensar, mas será que eu tenho que ter só pensamentos elevados? É muito difícil no momento de intimidade com a própria esposa, com o próprio marido. Então a ideia é de que o simples fato de estarem na intimidade do lar, entre quatro paredes, sem exibicionismo, sem câmera, sem programas de reality show, etc., sem nada que fuja à mínima descrição que um casal tem que ter na intimidade do seu lar, isso já é considerado por Deus como algo muito especial e muito elevado frente à geração que é tão baixa espiritualmente, tão baixa moralmente. Então a preocupação maior não é de ter pensamentos bons em relação à média dos casais, mas sim estar compromissado com o próprio cônjuge, seja o marido, seja a esposa, e se unirem de uma forma discreta na intimidade do lar. Deus fez com que nós tivéssemos uma coisa chamada privacidade. Modéstia, em inglês, modesty significa discrição, ou seja, privacidade. Tudo que é privativo, tudo que é private, pode ser mais apreciado. Mas quando as pessoas tornam tudo público e acabam banalizando a própria dignidade, o próprio respeito, a própria privacidade, abrem mão da própria privacidade, então a vida se torna banal, a vida ela acaba sendo desprovida de valores, acaba sendo totalmente banalizada. E não é esse o objetivo. Nós viemos para o mundo
Deus fez com que nós nascêssemos para nos aproximarmos cada vez mais de Deus, santificando a nossa vida. E uma das formas de santificarmos a nossa vida é mesmo honrando o compromisso de, dentro de um casal, é claro, de um casal casado, o compromisso de nos unirmos ao marido, à esposa, fisicamente, que seja feita de uma forma discreta, uma forma longe dos olhos estranhos e na intimidade do lar entre quatro paredes. Quando fazemos assim, então por meio da própria intimidade sexual, nós criamos as condições necessárias para atrairmos bênçãos para a nossa família. Não somente sob forma de filhos, mas sob forma de saúde, sustento, paz, harmonia, serenidade, sucesso em todos os assuntos nos quais nos empreendemos, etc. Quando santificamos o nosso lar em todos os momentos, não somente naqueles momentos que são mais fáceis de serem levados, mas procuramos, e aqui não é quantificável. Um pouco de santificação aos olhos de Deus significa muito aos olhos das esferas celestiais. Então vamos procurar exercer a nossa capacidade humana em todos os aspectos da vida, inclusive em relação à nossa sexualidade, para nos elevarmos mais. É mais difícil? É. E quanto devemos nos elevar? Um pouco de elevação pessoal já é muito significativo, particularmente nos dias de hoje.